Graças a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Atos dos Apóstolos, irmãos, é um livro histórico do Novo Testamento, escrito pelo evangelista Lucas. E Lucas, irmãos, por ser médico, ele tem assim uma visão muito detalhista. Parece que ele não deixa os detalhes passarem desapercebidos. E quando ele escreve, irmãos, o Evangelho de Lucas e também o livro de Atos dos Apóstolos, ele traz, irmãos, uma riqueza de detalhes muito grande. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos desse texto. Está em Atos 4, que diz assim: estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Perturbaram-se, algumas Bíblias vão dizer, condoeram-se, e outras vão dizer, ressentiram-se muito de ensinarem o povo e anunciarem em Jesus ressurreição dentre os mortos. Agarraram-nos e trancaram-no na prisão até o dia seguinte, porque já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém suas autoridades, os líderes religiosos, os mestres da lei, Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Colocaram Pedro e João no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, líderes religiosos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, mas quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que está curado diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e de João, e informados de que eram homens comuns, indoutos, iletrados e sem instrução, se maravilhavam e admiravam que eles haviam estado com Jesus. Vendo, porém, com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer contra eles. Todavia, mandando-os embora do sinédrio, discutiam entre si: que havemos de fazer com esses homens? A todos os que habitam em Jerusalém é sabido que por eles foi feito um sinal claro, notório, e não podemos negar. Para que isso, porém, não se espalhe mais entre o povo, convençamo-los para que não falem mais nesse nome a homem nenhum. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. E responderam Pedro e João: julgai vós se é justo diante de Deus obedecer antes a vós do que a Deus, pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E eles, porém, ainda os ameaçavam mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-no ir por causa do povo, porque todos glorificaram a Deus pelo que acontecera. Pois o homem em quem se operara aquele milagre de saúde já tinha quase 40 anos. Soltos eles foram para os seus e encontraram tudo, e lhes contaram tudo o que lhes dissera os principais sacerdotes e os líderes religiosos do povo.
Ouvindo eles isto, juntos levantaram a voz a Deus em oração: Senhor, Tu és o que fizestes os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu dissestes pela boca de Davi teu servo: porque enfurecem as gentes e os povos pensam coisas vãs. Levantam-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma só voz contra o Senhor e contra o seu ungido, verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungistes. Se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, não fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e permite aos teus servos que falem com toda coragem, ousadia, a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais, prodígios e maravilhas pelo nome do teu santo Filho Jesus. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém. O texto é muito lindo, irmãos. Eu fiz questão de lê-lo inteiro, porque só o texto já dispensa a pregação. Mas, irmãos, como Deus fala ao meu coração lendo esse texto, e eu gostaria de repartir com os irmãos aqui nesses minutos o que está acontecendo aqui. Vem Jesus, é crucificado, passa, irmãos, por uma série de escárnios, foi torturado, foi arrastado pelas ruas, foi crucificado, foi morto. Ao terceiro dia ele sai daquele sepulcro, ele se reúne novamente com os irmãos e ele faz uma promessa aos apóstolos e aos discípulos de que ele enviaria uma promessa do alto, e esta promessa seria o derramamento do Espírito Santo de Deus, que revestiria a vida deles, trazendo para eles autoridade, ousadia, coragem, para que eles pudessem anunciar a palavra de Deus com atrevimento, anunciar a palavra de Deus com coragem, sem timidez, de se lançar e fazer a obra de Deus. Quando a gente olha para o capítulo 1 do Atos dos Apóstolos, a gente percebe, irmãos, que guardando esta promessa de Deus, eles se reúnem num tabernáculo, num cenáculo, e eles começam a buscar esta promessa de Deus e o cumprimento da palavra do Senhor. Ali havia pelo menos umas 500 pessoas reunidas, aguardando o cumprimento desta promessa. No capítulo de número 2, a gente vê o derramamento deste Espírito Santo. Eles são ali, irmãos, batizados com o Espírito Santo, são revestidos deste poder, e a Bíblia declara que eles começam a falar novas línguas. Alguém diz que eles começaram a falar em outros idiomas. Eu acredito que eles começaram a falar nas línguas do céu. Porém, irmãos amados, irmãos, que nós queremos discutir isso. Certo é que o batismo com o Espírito Santo fora derramado sobre a vida deles, e eles receberam um revestimento de poder para que eles pudessem dar prosseguimento, irmãos, ao ministério que Deus havia lhes entregado. No capítulo, irmãos, ainda de número 2, após eles receberem o batismo com o Espírito Santo, sai Pedro pregando, irmãos, arrependimento às multidões e dizendo a eles: olha, o Cristo que vocês crucificaram e mataram, ele foi morto sim, mas o nosso Deus o ressuscitou, e ele deu a nós este poder. E aqui não tem ninguém embriagado, aqui ninguém bebeu, aqui ninguém está perturbado, nós estamos tomados pelo poder de Deus. Ele começa a pregar a sua mensagem, e no término dessa mensagem, diz a palavra de Deus, que se converteram quase 3.000 almas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por causa disso, Pedro e João, irmãos, está de certa forma muito conhecido na cidade. E no outro dia vem Pedro e João, vindo ao templo para orar, buscar a Deus. A Bíblia diz que por volta da hora 9, lá pelas 3 horas da tarde, eles estão subindo a escadaria do templo, de frente com a porta chamada Formosa. Na frente da porta tem um homem sentado pedindo esmola. Esta é a condição dele já há 40 anos. Há 40 anos ele só sabe estender a mão e pedir alguma coisa a alguém que passa.
Quando Pedro e João estão chegando perto dele, como de costume, ele diz assim: dê alguma coisa aí, uma moeda, um dinheiro, seja lá o que for. E Pedro fita os olhos nele e diz assim: olha bem para nós, rapaz. Como quem diz: olha para mim e olha para João, veja se nós temos alguma coisa para te dar. Isso me faz entender, irmãos, que talvez a aparência de Pedro e de João fosse de homens tão simples, que ele logo fez questão do aleijado entender que ele não estaria dando dinheiro, não é porque ele não quisesse dar, é porque ele não tinha mesmo. Ele diz assim: ô moço, levanta os seus olhos e olha para a gente, olha para mim e olha para João, nós não temos nem ouro e nem prata. Aí ele tira João da jogada e diz assim: mas o que eu tenho, eu vou te dar, mais do que o que você está pedindo, eu vou entregar o que você necessita. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo, louvado seja o nome santo do Senhor. E a Bíblia diz que aquele homem saltou sobre os pés e glorificou a Deus. Pedro e João entram no templo e ele entra atrás dando glória a Deus com as mãos levantadas, e toda aquela multidão que está dentro do templo, quando olha aquele homem entrando, diz assim: peraí, ele está andando, mas não é o aleijado que fica na porta? E ele diz assim: esses homens oraram por mim, eu fui curado. E começaram, irmãos, aquele alvoroço, e o culto foi atrapalhado naquele momento. E Pedro toma a palavra mais uma vez e diz assim: irmãos, por que vocês estão olhando para nós? Porque operamos este milagre não foi pelo nosso próprio poder, mas foi pelo nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, a qual foi dado todo o poder no céu e na terra. E ele aproveita, irmãos, e prega de novo. E quando ele sai dali, esta notícia do aleijado correu. Aquele homem não era mais aleijado, ele agora andava. E daqui a pouco, irmãos, os principais de Israel, no capítulo 4, dizem que começaram a se condoer, começaram a ficar ressentidos em si mesmos. Pense uma coisa, mais uma vez, está diante do sacerdócio de Israel a ameaça de algo novo, de algo muito superior, do Espírito que só o sumo sacerdote recebia, toda a comunidade passara a receber. Para que sacerdote? Se a Bíblia diz que Deus nos fez sacerdotes e reis para entrar na sua presença, julgar as causas, nós temos liberdade nesta noite, irmãos, de adentrar no trono da graça de Deus como sacerdote que você é da tua casa, levar as necessidades da tua família na presença de Deus, certo de que o Senhor ouvirá o teu clamor e Ele tem uma resposta para o teu coração. A Bíblia vai dizer que por causa disso, os principais de Israel começam a se reunir, estão ressentidos de saber que tem alguém pregando a ressurreição, afirmando que a ressurreição existe em Cristo Jesus, que Deus a confirma e ainda a confirma por sinais, prodígios e maravilhas que se seguem por aqueles que pregam a sua palavra. Aí esses homens se reúnem e eu te chamo a atenção para o versículo de número 4, que vai nos dar uma relação, irmãos, das pessoas que ali se reuniram. Vamos no versículo 2. Olha o que ele está dizendo: os líderes de Israel se reuniram, dentre eles estava o capitão da guarda pretoriana. Quem era esse? O comandante da polícia do templo. Estes homens foram e prenderam Pedro e João depois da mensagem, levaram presos e encerraram eles num cárcere, porque já era de noite e não havia muito o que fazer. Junto com estes policiais do templo estavam os saduceus. Quem eram os saduceus? Existiam dois partidos políticos em Israel. Existiam os fariseus. Os fariseus são aqueles que conhecem tudo acerca da lei. Eles conhecem o Torá de capa a capa. Eles sabem todos os mandamentos e preceitos da lei. E Jesus os chamou de hipócritas, porque conhecendo tão bem como os fariseus conheciam, eles não cumpriam a lei como deveriam. Então eles eram tidos como homens hipócritas. E existiam os saduceus. Quem eram os saduceus? Era a elite do templo, eram os ricos, eram as pessoas importantes, que também exerciam uma influência política muito grande, e que não queriam nenhum contratempo contra os romanos. E por causa disso, sempre que havia algum levante, eles se enfiavam para o meio e tomavam a frente do negócio.
Então os saduceus se reúnem junto com o capitão do templo e prende dois homens muito perigosos para eles, Pedro e João. Levam preso, encarceram eles, a noite passa. Quando amanhece o dia, olha o que vem se reunir novamente para o julgamento de Pedro e de João. Começa ali um julgamento, irmãos, muito parecido com aquilo que aconteceu com Jesus. Você coloque na mente agora o seguinte: o que aconteceu com Jesus aconteceu 60 dias mais ou menos antes disso daqui. Olha o que Pedro e João estão passando. Pedro e João estão encarcerados, está saindo do cárcere para um julgamento, e eles vão estar frente a frente com o mesmo tribunal que julgou Jesus. Olha só quem estava lá: o capitão, o comandante da guarda pretoriana, os saduceus, o partido religioso mais influente de Israel. Estavam lá reunidos os anciãos. Quem eram os anciãos? Eram os idosos que tinham em Israel a patente de juízes. Por quê? Porque eles se assentavam na porta da cidade e julgavam, irmãos, venda de terreno, divórcio, a tomada de uma herança, o casamento com a viúva. Eles que julgavam essas coisas. Reúnem-se eles. Junto deles, os escribas. Quem eram os escribas? Os que tramavam as leis, os conhecedores das leis. Eram os advogados e juízes da época também. Se reúne com eles também Anás. Quem era o Anás? Era o sumo sacerdote, a autoridade máxima do templo naquela época. Junto dele, Caifás. Quem era Caifás? O sumo sacerdote que condenou Jesus. Junto deles ainda está aqui João e também Alexandre, que eram membros do conselho do Sinédrio. Junto de toda essa turma está também os guardas pretorianos e todas as linhagens sacerdotais do templo. Imagine que não eram poucos. E agora está do outro lado João e Pedro. E no versículo 3 começa-se ali o julgamento. Observe uma coisa: quando o julgamento começa, não tem advogado de defesa. Parece que não tem na história, mas o Espírito Santo de Deus que revestiu Pedro e João, ele é o advogado por excelência. E cumpre-se aqui uma palavra que Jesus disse, que quando nós fôssemos levados às autoridades, que nós não temêssemos quanto ao que haveríamos de falar, porque tudo o que vimos e ouvimos, o Espírito Santo de Deus traria ao nosso coração e nos instruiria para como sair daquela determinada situação. Quando a gente olha para isso, a gente percebe que está Pedro e João, irmãos, de frente de um bando de homens, todos tomados de um espírito de destruição, tramando a morte e vendo um jeito de não deixá-lo sair dali com vida. Quando ele diz: escutem aqui, digam para nós aqui, com nome de quem vocês operaram este milagre? Pedro do outro lado toma a palavra e ele diz assim: vamos aclarar as coisas, já que é um tribunal. Eu vou aqui declarar qual é a acusação que pesa sobre nós. Qual é a acusação que pesa sobre nós? Fizemos bem a um homem que estava doente. Fizemos bem a um homem que estava doente. E por isso vocês querem saber como é que o fizemos? Pois vamos lhes dizer: fizemos em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. E aí ele dá um tapa no rosto daquela gente toda, dizendo o seguinte: ao Jesus Cristo Nazareno, que vós crucificais, que vocês mataram na cruz, que vocês levantaram no madeiro, que entregaram para Herodes e para Pilatos, para que ele fosse morto pelas vossas mãos. É o mesmo Jesus que vocês mataram, que o nosso Deus ressuscitou. É este nome, Jesus Cristo de Nazaré, que nós operamos em tal milagre. Quando aqueles homens começaram a ouvir estas coisas, eles temeram. E eles começaram a ver a multidão do lado de fora. Eles disseram assim: leva esses homens para uma outra sala. E mais uma vez, eles tomaram o conselho de Israel. E eles começaram a tramar: o que vamos fazer agora? Estes homens não são letrados, não têm faculdade, não fizeram teologia, nenhum deles vem de linha sacerdotal, mas eles conhecem muito de Deus.
Eles sabem do que estão falando com autoridade, e pior, junto deles está a prova do milagre, que é incontestável. Não temos como desfazer este negócio. Sabe o que me chama a atenção? Uma frase que é muito dita por aí: contra fatos não existe argumentos. Quem é que pode argumentar, irmãos, contra alguma coisa que você viu, presenciou e sabe que foi feito? Quando aqueles homens estão achando um jeito de castigá-los, de prendê-los, de matá-los, eles dizem assim: mas espera aí, não dá para fazer isso, porque é notório o milagre entre o povo. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe aquele negócio que vira e mexe, você pensa e diz assim: todo dia eu me deparo com o mesmo problema? Que você olha para dentro de si e diz assim: parece que esse negócio nunca vai sair de mim, eu não consigo resolver isso, eu não consigo, e esse negócio te perturba, quem sabe 10, 15, 20, 30, 40 anos, a vida inteira. A mesma coisa era este homem sentado na porta do templo. 40 anos ele estava no mesmo lugar. Você acha que isso não era uma vergonha para o sacerdote? Você acha que isso não era uma vergonha para a liderança religiosa de Israel? Todos os dias eles passavam por aquele homem, e nem o homem poderia entrar no templo para adorar a Deus. Como é que ele entraria no meio de uma multidão se rastejando pelo chão? E de repente 2 homens iletrados entram, impõem as mãos, faz uma breve oração, e o homem ainda entra saltando e dando glória a Deus com as mãos levantadas no céu. O problema é que você vê, irmãos, arrastando de anos. Sabe o que é isso? É Deus preparando um grande testemunho de vitória para a sua vida. É alguém olhando para você e dizendo assim: serve a Deus, mas está nessa condição. Serve a Deus, mas atravessa por este problema. Serve a Deus, mas parece que não muda nada na casa dela. Quanto mais as pessoas olham para o teu problema, quanto mais alguém aponta o que você está passando, se prepara, maior vai ser o testemunho que Deus vai trazer sobre a sua vida, porque ninguém contestará a obra que Deus está por fazer na sua vida, na vida da sua família, dos seus filhos. Deus vai mudar a sua sorte, louvado seja o nome santo do Senhor. Que problema é esse que nunca se acaba? Acaba quando Deus disser que vai acabar. Fica tranquilo. Então, quando eu olho para isso, eu percebo que Deus tomou aquele homem que 40 anos incomodava a liderança espiritual de Israel e disse assim: vocês estão fazendo da maneira errada, porque se estivesse fazendo da maneira certa, esse homem já tinha andado antes. E eles disseram assim: não tem como contestar isso. Esses homens não têm sabedoria, não têm instrução, eles não sabem de muitas coisas, mas uma coisa eles sabem falar com Deus e sabem operar milagre. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando eles olham para isso, eles dizem assim: vamos dispensar esses homens então, porque não dá para prendê-los, não pode deixar eles presos. Mas quando eles estão tramando essas coisas, a Bíblia diz, irmãos, lá no versículo de número 4, vamos ver se é isso mesmo. Muitos, porém, dos que ouviram, creram, e chegou o número de quase 5.000. Olha só, Pedro prega a primeira vez, é 3.000 que se converte. Pedro cura o coxo e vai preso, começa um burburinho, e agora do lado de fora já tem 5.000 glorificando a Deus. Os problemas que você passa, irmão, você diz assim: eu vou morrer aqui, eu não tenho o que fazer, parece que eu estou preso. Não se importa com isso, irmãos. E quando você vai gemendo, Deus vai trabalhando. E quando você vai dizer: não aguento mais, o Senhor diz: eu sou a tua força, eu sou quem te encoraja, eu que te tomo pelas suas mãos. O Senhor vai à tua frente, irmão, e aquele que estava murmurando a tua vida vai ver a glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia vai dizer que enquanto eles tramam, Deus está multiplicando o povo. Já é quase 5.000. E está lá Pedro e João esperando o veredito. Quando Pedro e João voltam para a presença deles, o conselho que se reuniu determinou uma coisa: não tem como prender. Infelizmente, não dá para a gente bater neles, não dá para machucar eles hoje, porque como é que a gente solta esses homens machucados lá fora? Vamos dizer que batemos neles porque eles curaram um aleijado? Meu irmão, o teu inimigo trama contra você. Os seus adversários, pessoas às vezes. Não que nós lutamos contra a carne e sangue, irmãos, mas a carne e o sangue, irmãos, que muitas vezes é usado com o inimigo, contra a nossa vida. E muitas vezes eles tramam, eles fazem planos, eles querem nos encurralar, mas quando eles veem Deus na sua
vamos soltar, mas vem aqui vocês dois, não quero mais saber de vocês pregarem em Israel esse nome de Jesus, não quero vocês ensinando, não quero vocês falando, não quero que vocês mencionem mais sobre Jesus aqui. Vocês vão para suas casas e encerram o assunto. Volta a tocar aos irmãos. Pense que isso daqui aconteceu mais ou menos 60 dias depois que Pedro, olhando Jesus ser preso, se escondeu, e alguém diz assim: você andava com ele, não andava? Não, eu não. Ele diz assim: eu vi você com ele, rapaz. Não era eu. Não, você fala que nem ele, você anda que nem ele. Era você sim. Vai para lá, rapaz, não sou eu, já te disse. E ele corre, irmãos, envergonhado, e ele olha para Jesus, e o semblante cai, e dói o coração, com medo de morrer a morte de Cristo. Mas agora ele não está, irmãos, de frente de alguém que está acusando, ele está de frente à maior autoridade de Israel, aquele que podia decidir sobre a vida e sobre a morte de Pedro e de João. E quando ele olha para a face de Anás, Caifás e todo aquele exército de soldados e toda aquela gente, ele diz assim: não, peraí, eu não vou embora assim não. Ele diz assim: vai embora, rapaz, e não se fale mais disso. Não, Senhor. Pensai vós aí, é justo que eu saia daqui e me cale? Foi Jesus quem me mandou falar e ensinar e pregar o Evangelho a toda criatura. Eu não saio daqui me calando não, porque julgue vós mesmo se é justo eu obedecer a vós ou a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que diferença faz, irmãos? Um crente cheio do Espírito Santo, ele perde o medo, ele se enche de ousadia, ele é livrado por Deus, ele não entra, irmãos, em barca furada, ele não pega caminho torto, ele sabe a direção que tem que seguir. Ele diz assim: não, Senhor, não vou embora e não vou me calar assim não, eu vou sair daqui e vou continuar pregando. Julgue vocês mesmos se é justo que eu me cale porque o homem mandou, ou se eu falo porque Deus mandou. Pois então eu e João vamos continuar falando de tudo aquilo que nós vimos e tudo aquilo que nós ouvimos, porque o nosso coração está cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Quando eles saem dali, aqueles homens não têm o que fazer, eles voltam, irmãos, e aí me chama a atenção também, porque a Bíblia vai dizer que saindo dali, Pedro e João correm direto para os irmãos. Irmãos, quando Deus te dá uma grande vitória, quando Deus faz algo maravilhoso na sua vida, executa um livramento, abre a porta, irmãos, de um cárcere espiritual, ou seja lá, de uma situação que você está vivendo, o que é que você faz? Você vai comemorar no sítio? Você vai comemorar na fazenda? Você vai para a beira de uma piscina? Você faz churrasco e chama os amigos? A Bíblia diz que Pedro e João, mediante esta grande vitória, ele corre para comemorar com os irmãos. Ele corre e menciona os irmãos. Irmãos, os homens nos prenderam ontem. Estamos sabendo, Pedro, nós estávamos orando aqui. Aí ele diz assim: o que aconteceu lá, Pedro? E Pedro começa a dizer tudo o que havia acontecido. E ele começa a contar do livramento, da noite na cadeia, do julgamento equivocado, da acusação de ter feito bem para um homem que estava doente. E ele diz assim: eles não tiveram o que fazer conosco, não nos deram um tapa, não nos deram uma chicotada, não prenderam a gente de algema na frente de ninguém, não puderam nos humilhar, tiveram que nos fazer em paz. E nós voltamos para cá para contar para vocês: nós temos liberdade de falar do amor de Deus, amor de Cristo. Quando eles ouvem isso, a Bíblia diz que eles se reúnem, e eu acho lindo que os próprios irmãos foram buscar um amparo, um conforto para a vida de João, de Pedro e deles mesmos, na própria palavra de Deus, lá no Salmo de Davi, no capítulo do Salmo de número 2, que nós lemos no início deste culto. Ele diz assim: os reis desta terra e os principais dos governantes, eles se reúnem e eles dizem assim: vamos nos desatar, vamos nos desprender e vamos acabar com esses que se levantaram em nome de Jesus, vamos destruir com eles, vamos pôr um fim nesse negócio de pregar evangelho. E eles fazem isso todos os dias. São muitas as nações que tramam o fim do evangelho.
Só que aí a Bíblia diz que o salmista já, irmãos, há mais de 1000 anos antes, pela boca do seu salmista, o Senhor toma a palavra e diz assim: eles estão tramando contra vocês, eles estão projetando contra a vida de vocês, o plano deles é acabar com a minha igreja. E sabe o que eu faço daqui de cima? Eu me sento e eu dou risada, eu me sento e eu zombo deles, eu me sento, aponto para eles e saio rindo. Sabe por quê? Porque eu determinei que irá acontecer. Eu ligo para aqueles que eu chamei, porque eu decretei que o meu rei, ele é um ungido de Deus e ele governará com o céu de justiça. Sabe o que me conforta? É que eu posso ter chegado aqui do jeito que for. Já passei por ameaças algumas vezes na vida, já passei. E talvez alguém aqui tenha entrado tão aflito, seja lá como que for. Alguém está querendo puxar o tapete na empresa, alguém quer derrubar você do grupo da faculdade, alguém quer tirar você de uma posição. Meu irmão, fica tranquilo. É enquanto alguém está tramando o teu fim, querendo destruir a tua vida, é Deus olhando e dizendo assim: que tolo, Deus não sabe que eu tenho um plano na vida desse moço, e o meu plano não pode ser frustrado. Você entrou aqui hoje, Deus está dizendo: eu tenho um plano sobre a sua vida. Ninguém pode determinar ou nada daquilo que eu já falei que vai acontecer com você. Sou eu que te guardo, sou eu que te livro, sou eu que te chamei, foi eu que escrevi o meu projeto. Você está nas minhas mãos. O projeto de Deus não se quebrará pelo intento de ninguém. Pode se levantar um homem, um inferno, um diabo, seja o que for, o Senhor tem as mãos sobre a sua vida. Ele está rindo dos planos que fizeram contra você. A vitória é sua, em nome de Jesus Cristo. Não há o que fugir, não há para onde correr. Fique na posição que Deus te colocou. Sabe por quê? Porque o Deus que te chamou, ele ri de quem projeta contra a sua vida. Olha, irmãos, eu me lembro, quero aqui falar da igreja de ninguém, mas eu ainda muito moço, um dia eu fui na igreja de Deus é Amor. Eu vou falar o nome. Deus é Amor. Os irmãos se lembram do missionário Davi Miranda? Aquele homem era um homem de Deus, irmão. Ele era um homem de Deus. Uma vez, eu muito novo ainda, eu fui naquele tempo, não era aquele gigante ainda, era um outro menorzinho, mas ele estava lá pregando, do jeitinho dele. Daqui a pouco saiu um maluco de dentro da multidão com um facão na mão, e correu, irmão, e chegou, subiu, quando pisou no primeiro degrau, porque ele caiu de barriga no chão, a faca espalhou, e ninguém pôs a mão nele, e ele só repreendeu, cataram o moço, sentaram lá e acabou. Muitas outras vezes, alguém ia lá e dava tiro, e a arma só pipocava. E por causa disso até fizeram depois uma redoma de vidro blindado lá, e ele ficava pregando atrás, que aí também, né, irmão? Deus deixa, mas a gente pode ficar tentando, né? Mas o certo é, irmãos, que os homens tramam contra a nossa vida. Eles fazem plano todos os dias. Você pensa que você, irmãos, se destaca lá. Às vezes você tem uma posição humilde dentro da empresa. Eu já vi faxineiro, irmãos, que desperta o ciúme de chefe. Sabe por quê? Não é pela posição dele, porque o outro é chefe, mas é porque ele passa, irmão, e o outro vem e abraça assim: ei, como é que você está? Ele senta para comer, o camarada divide a marmita com ele, ele vai tomar um café, tem outro, deixa que eu pago. O chefe vem, entra, sai, alguém diz: sabe o que é isso? É graça de Deus. É porque a seu respeito Deus projetou com a sua vida. É porque você entra, irmãos, e não tem como não ser notado. Porque quando você chega, o brilho do Espírito Santo de Deus, ele vem sobre a sua vida. E quem não é para você, encontra graça na sua vida. Ele se abre para você, sabe por quê? Porque acha em você um porto seguro, encontra na tua vida segurança. Quando você abre a boca, você traz uma palavra que muda o coração de alguém, traz ânimo para o desanimado, fortalece o que está fraco, dá vigor ao que se cansou. É em você que esse Espírito de Deus revestiu a sua vida para trazer transformação onde você passa. É por causa disso que o inimigo tenta, irmãos, destruir a tua vida, mas o projeto de Deus para você é maior e melhor do que os seus próprios planos. Por isso eu te digo uma coisa: se você entrou aqui, meu irmão, tão preocupado, achando que as coisas não estão indo bem, fica tranquilinho hoje, porque Deus projetou, e o que Deus projetou
jamais cairá por terra. É alguém tramando e Deus vindo do outro lado. Imagine, irmãos, quando você já sabe do que está acontecendo. Você já se deparou com gente falsa? Que você está conversando com a pessoa e ela está dizendo assim: não, você sabe que eu... E você sabe que não é nada daquilo. Você já viu, você já descobriu que é mentira, que tem alguma coisa. E você diz assim: não foi assim e tal e tal. Não, sabe como é que foi? E você diz assim. E assim, você está com aquela vontade de dar uma gargalhada na cara. E Deus parece que eu vejo Deus assim. Alguém lá fazendo aquela tramóia terrível. E chamando assim, diz assim: é só um exemplo. Não, mas hoje não é terra, Anderson. Deixa na hora que acabar o culto, a gente leva ele lá para dançar. E aí Deus está sentado assim no seu trono, olhando aquela conversa dos dois e dizendo assim: você não foi amor, não. Você tramou? Pode esquecer, vai dar tudo errado. Está acabando o buraco, é para você mesmo cair nele. A mão vinha tramando, irmãos, a morte de Mardoqueu, mandou fazer uma forca, levantou um madeiro, pôs a corda e disse assim: olha, no dia tal nós vamos enforcar Mardoqueu. Correu para falar com o rei disse assim: então me diz aí, o que nós devemos fazer com aquele homem em quem o rei se agrada? Ele disse assim: ó, põe a sua roupa nele, põe uma coroa nele e põe ele no teu cavalo real e põe o homem da maior confiança tua para puxar o cavalo e sair gritando assim: ó, esse é o homem em quem Deus se apoia e em quem o rei se agrada. É esse o homem. O projeto de Amã era que ele fosse condecorado com isso. Ele projetou, ele arquitetou. E aí o rei diz assim: pois então que assim se faça com Mardoqueu. Você pega o cavalo, atrela o cavalo, lava o cavalo, deixa o cavalo pronto, e põe ele com as minhas roupas, põe a minha coroa nele, puxa ele em toda a cidade, vai andando na frente do cavalo, vai subir o cavalo para puxar não, você vai andando no cavalo com ele, você vai no cavalo e você como um jumento puxando, vai para frente e ele atrás, e você diga: esse é o homem que o rei se agrada. Qual é o projeto que você está com medo, irmão? Que projeto que falaram que tem contra a sua vida? Quem é que determinou que não vai dar certo o que Deus projetou para você? É porque a situação está contrária, você não acredita mais? É porque alguma coisa se fechou contra você? É porque alguém te jogou dentro de um cárcere? É porque você se sente aprisionado? Não, Senhor, o plano do diabo caiu por terra hoje. O Senhor vai exaltar a sua vida. Venha um tempo de vitória para o teu coração. Deixa eu te dizer, Mardoqueu acaba de guardar o cavalo, devolve as roupas do rei, a coroa, corre para casa e vai chorar no colo da mulher. Ei, sabe o que aconteceu hoje? Você sabe que eu tive que puxar um cavalo na rua e gritando que Mardoqueu era o homem que o rei se agrada. Ela diz assim: ih, rapaz, isso não foi coisa boa não. Isso daí é só o começo do que vem por aí. Sabe aquela forca que você fez para Mardoqueu? Não sei não, hein? Parece que lá no laço está escrito o teu nome. Irmãos, pense numa coisa. Você bem preocupado hoje, veio aí até um tanto, irmãos, perdendo o sono por alguma coisa, mas o projeto de Deus está desmantelando toda a arma preparada contra a tua vida. A forca que fizeram para você não é para você, é para quem a construiu. O Senhor que dá vitória, Ele está aqui nesta noite e a porta da bênção está aberta para a sua vida. A Bíblia vai dizer que eles voltam para os irmãos e dizem aos irmãos: tudo isso nos aconteceu. E eles pegam a Bíblia, abrem a Bíblia, leem o Salmo agradecendo a Deus, porque ele diz assim: Senhor, verdadeiramente Tu és o Deus que criou os céus, a terra e o mar, e o Senhor decretou que os seus reis reinariam com cetro de justiça. O Senhor é quem escolheu o seu ungido, e quando eles tramam e fazem os seus planos nos reinos e nos governos desta terra contra o teu povo, o Senhor é o Deus que se levanta para rir deles e zombar deles, porque o Senhor
lembrado. E eu vou orar por vocês. Vamos orar todos juntos. Para quê, Pedro? Para que Deus nos dê deste Espírito em cada um de nós, e que este Espírito, vindo sobre nós, nos encha de ousadia para pregar a sua palavra. Aí alguém diz assim: pastor, aí que está o X da questão. Esta palavra foi para Pedro, João e aquele povo daquele tempo. Não, senhores, esta palavra é para mim e é para você. Aí você diz assim: mas mesmo depois de eu ser crente, pastor, eu não sei pregar, eu não sei evangelizar, eu não sei falar das coisas de Deus. Pedro disse assim, depois da oração, Deus, irmãos, encheu eles do Espírito, e eles passaram a pregar com ousadia tudo o que eles viam e ouviam. Você diz assim: eu não tenho curso teológico. Não precisa. O que você ouviu aqui hoje? Você acredita nisso? Reproduza. O que você está vendo Deus fazer na sua vida? Conta o seu testemunho de vida. Deus já te curou de alguma enfermidade? Diga para alguém: sabe onde eu estava nesta prova, mas Deus me curou. Eu estava desempregado e Deus me abriu a porta. Eu fui em tal lugar e Deus fez tal coisa. Eu vi Deus operar na vida de... E vai cantando, meu irmão. É isso que é ter ousadia. Aí você diz assim: mas quando a gente prega, os problemas se apresentam. Pode até se apresentar, mas é só para aumentar o testemunho daquilo que Deus já planejou para você. Eu quero te convidar a se colocar em pé nesta noite. Mas eu quero pedir a Deus que nos dê a continuidade daquilo que nós temos pregado aqui nesta noite. Você que entrou aqui hoje e sabe que há uma necessidade tão grande, irmãos, de nós pregarmos o Evangelho. Nós viemos de uma reunião ministerial esses dias e a gente estava falando, irmão, justamente da necessidade da obra de Deus. Quanta gente, irmão, está recuando, quanta gente não quer mais. Tem líderes, irmãos, que receberam o dom de pregar, que falavam em mistérios com Deus, que tinham grande ousadia, gente que orava e Deus curava, gente que vinha para uma consagração, irmãos, e Deus revelava assim coisas ocultas, escondidas, e que por alguma coisa que aconteceu, diz assim: não quero mais, vou mais fazer isso dá muito trabalho, isso machuca demais a gente. Mas quando a gente recebe o Espírito de Deus, irmãos, a ousadia jamais nos abandona. Pedro disse assim: eu estou de frente com o mesmo conselho que condenou o meu Salvador, que tirou a vida do meu mestre, mas eles não vão me calar. Importa mais agradar a Deus do que aos homens. Sabe por que Deus te trouxe para cá? Foi para te levantar novamente. Sabe por que você entrou aqui hoje, desde que você não seja dessa igreja? Para que você saiba que Deus tem um projeto para a tua vida que é muito maior do que o projeto que você mesmo traçou para você. Eu quero que você nesta noite ponha a mão no seu coração. Eu quero orar por você, pedir que o Espírito Santo de Deus venha revestir a tua vida e venha trazer sobre você a ousadia necessária para se pregar a palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e querido, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor, eu me coloco mais uma vez nas tuas mãos e diante da sua presença, diante da tua igreja. Eu levanto a minha voz para os teus servos, porque diz a sua palavra, Senhor, que depois deles ouvirem tão grande testemunho, eles reconheceram, Senhor, e buscaram na tua palavra conforto, Senhor, e segurança. E que Pedro